Saudações e bem-vindo neste espaço. Hoje queremos falar das bodas de prata de uma instituição que toca com a vida de todos os moçambicanos. Estamos a falar do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, que celebra neste 2021 25 anos de sua criação. É uma instituição que tem estado a empenhar-se na organização dos processos eleitorais, eleições autárquicas, eleições gerais. Para esta conversa, convidamos o diretor-geral do STAI, o Sr. Felisberto Naif, que é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pelo convite. Sr. Diretor-Geral, 25 anos já cresceram o suficiente. Nos próximos sufrágios universais não teremos mais reclamações daquele nível que assistimos desde que iniciou o processo eleitoral multipartidário em Moçambique. Bom, dizer que já crescemos suficientes, nós estaríamos a ser realistas. Na verdade, aquilo que é a democracia em si em Moçambique ainda é jovem. Então, sendo a democracia em si jovem, significa que as próprias instituições que gerem os processos eleitorais também ainda são jovens. Mas podemos dizer que já atingimos alguma maturidade na organização e realização dos processos eleitorais. Já ultrapassamos algumas etapas, mas sentimos que ainda continuamos com alguns desafios pela frente. Precisamos de continuar a trabalhar para ainda pela profissionalização e ainda melhoramento na gestão e na organização dos próprios processos eleitorais. Quais são os grandes marcos que pode destacar que podem ser celebrados nestes 25 anos da existência do STAI? Olha, posso dividi-los primeiro em termos de recursos humanos. Nós, quando olhamos para aquilo que era o STAI em 95, portanto, quando foi criado o STAI em 95, não tinha recursos humanos próprios. O STAI foi, de facto, recebendo vários funcionários técnicos de outras instituições. Foi um processo que levou o seu tempo de organização e de apetrechamento, vamos lá dizer, do recursos humanos no STAI, do nível central até ao nível provincial. O outro grande passo foi formar estes recursos humanos e continuar a fazer o recrutamento. Esse foi um processo contínuo, digamos, depois de 95, 96, 97, 99, portanto, quando tivemos 98, tivemos as primeiras eleições autárquicas, 99, as segundas gerais, e já onde começa-se a sentir, digamos, aquilo que é a presença, digamos, de um STAI mais composto, robusto, foi a partir das eleições de 2003, 2004, em que depois de um processo de formação, de apetrechamento ainda, de formação do pessoal, então começamos a ter já uma máquina, digamos, visivelmente estável. Devo dizer que nesses primeiros processos, mesmo considerando de 94, depois de 97, 98, 99, havia ainda um apoio muito grande das Nações Unidas, através do PNUD, com a presença física, digamos assim, dos assistentes técnicos voluntários das Nações Unidas que participavam nos órgãos eleitorais, dando assessoria ao nível central até ao nível provincial. Mas a partir de 2003, 2004, isso já não foi necessário, porque já tinha-se criado um know-how, tanto pela transmissão desses conhecimentos feitos pelos outros cidadãos dos outros países que vinham participando nos órgãos eleitorais, também pela formação contínua que vinha acontecendo. Esse é um marco. O outro marco foi a introdução das tecnologias. Por aquilo que olhando hoje o STAI, conseguimos ver claramente que o processo de recenseamento eleitoral hoje é feito
usando as tecnologias de informação. É um recenseamento biométrico. E Moçambique foi um dos pioneiros na região na utilização, portanto, de um recenseamento biométrico. Lembro-me que recebemos os órgãos eleitorais da região, do Malawi, de Zimbábue e outros países para virem a aprender e ver como é que nós introduzimos, incluindo Tanzânia também, foi um dos últimos a vir cá beber um pouco da nossa experiência. Portanto, nós fizemos essa transição de um recenseamento manual para um recenseamento biométrico. Naturalmente que numa primeira fase foi feito de forma mista. Se olharmos para aquilo que foi o recenseamento feito em 2007, foi um recenseamento biométrico, mas também continuando com uma componente manual, de modo que é um processo de transição. As transições não podem ser bruscas, devem ser seguidas com algum cuidado para garantir, digamos, a fiabilidade das informações e também ter um backup seguro de que o processo vai continuar. Portanto, olhando para esses dois aspectos, da parte tecnológica em si e de recursos humanos, vejo que da parte tecnológica não foi só o recenseamento. Nas últimas eleições começamos a explorar as plataformas de informação, usando os WhatsApp, usando o Facebook, usando a página web, onde aproveitamos a página para a consulta dos nomes nos cadernos eleitorais e ensaiamos aquilo que poderá ser eventualmente no futuro a divulgação dos resultados usando essas plataformas. Portanto, é algo que nós podemos dizer, olha, são grandes conquistas que vale a pena mencionar. É verdade que quando o PNUD se retira do processo, ou seja, deixa de apoiar os tais, já estava criada uma capacidade suficiente a nível do país. Será que a instituição STAI não chegou a ressentir-se desta retirada do PNUD? Não sentiu que havia mais alguma coisa em que devia apoiar? Bom, a retirada ela foi do ponto de vista, digamos, de uma presença física de assessores. O apoio do PNUD sempre continuou naquilo que os órgãos eleitorais apresentassem como necessidades e continua até hoje. As Nações Unidas sempre estão próximas. Temos uma equipe mais pequena de assistência, mas para apoiar naquilo que são, digamos, os aspectos de necessidade própria do processo, na área da educação cívica, na área do género, na área da divulgação dos resultados. Tem havido, mesmo na área do recenseamento, em que pontos claros e identificados claramente que os parceiros, através das Nações Unidas e do PNUD, continuam a fazer este apoio. Mas o STAI não se ressentiu porque já tinha uma equipe formada e preparada. Aliás, o próprio PNUD reconheceu isso durante esses anos, que, olha, já havia se criado no STAI uma equipe capaz para continuar a fazer o trabalho por si só e fazer essa gestão dos processos eleitorais. O que é que leva os países da região, aqueles países que citou aqui, a inspirar-se no processo eleitoral moçambicano do ponto de vista da organização dos processos eleitorais? Bom, se calhar é aquele ditado de que os santos da casa não fazem milagre, né? Porque nós, quando saímos para fora, somos elogiados, mas quando estamos aqui não somos muito elogiados, mas nós sabemos que estamos a trabalhar. Então, isso nos inspira a aperfeiçoar mais, a trabalhar mais, porque, de facto, parece pouco, parece pequeno o que fazemos. O fato de conseguirmos fazer uma cobertura de todo o país, em termos de recenseamento que é feito de uma única vez, num período de tempo. Muitos países da região não fazem assim.
ou tem um recenseamento que é contínuo, onde as pessoas vão, naturalmente, vão atualizando seus dados. Outros fazem um recenseamento que dura meses e fazem-no por regiões, começam numa região, vão para outra, assim sucessivamente. São capazes de levar 8 meses a fazer o recenseamento. Mas nós fazemos de uma única vez e conseguimos cobrir todo o país e ter os dados de que precisamos. A extensão do território, a diversidade geográfica, dificuldades e zonas de acesso, e tudo aquilo que nós fazemos em termos de experiência que temos para ir às zonas mais longínquas, colocar o material, recolher o material a tempo e horas. Portanto, isso traz, que se cria algum interesse nos outros países para virem beber um pouco mais da experiência e saber como é que a máquina em si, quando é ativada, consegue fazer o trabalho até ao sítio mais longínquo do país, com todas as dificuldades que nós temos no nosso país. Mas não precisamos de repensar no tipo de recenseamento que fazemos, se devemos mantê-lo ou encontramos outro modelo, tendo em conta a realidade do país, porque há épocas de muita chuva, é verdade que é este cuidado quando se pensa no calendário eleitoral, mas a solução não chega a ser plena, sempre há alguns focos que representam alguma preocupação. Com certeza. Sim, sim. Aquilo que é a nossa reflexão e o nosso pensamento é que, de facto, é chegada a hora que o recenseamento deve ser repensado do ponto de vista que seja um recenseamento contínuo, que haja um aproveitamento integral daquilo que são os dados que são recolhidos num ciclo eleitoral. São grandes investimentos que são feitos para a aquisição de equipamentos, de softwares, de know-how, e recenseamos 10 milhões de eleitores. É uma base de dados existente. Quando chega o outro ciclo eleitoral, temos que esquecer toda essa base de dados, começar tudo do zero, para que possamos realizar as novas eleições. São milhões e milhões de dólares que são investidos só nesta parte do recenseamento, que naturalmente é chegada a hora de o que é que devemos fazer no futuro, como é que podemos fazer melhor. É possível, temos experiências na região do aproveitamento da base de dados do recenseamento eleitoral. Naturalmente que há outras áreas que é preciso também olhar por elas, porque hoje em dia, se o cartão de eleitor é o documento mais distribuído, digamos assim, que está em grande número na sociedade moçambicana, até nas zonas mais longínquas do país, o documento que os cidadãos têm mais facilmente é o cartão de eleitor, que em muitos casos usam para as transações bancárias, para outro tipo de situações. Agora, devíamos olhar também como país, pensando de uma forma integrada, não olhar apenas para o recenseamento eleitoral, mas formos a olhar como um país, olhar para aquilo que é o registro civil, a aquisição de um BI mais massificado. Isso ajuda grandemente naquilo que pode ser o melhor pensamento para o recenseamento eleitoral. Uma situação de um BI massificado, em que todos os cidadãos têm esse BI e são facilmente localizáveis com os dados que têm lá, pode ajudar muito naquilo que são a gestão dos cartões de eleitores ou dos processos eleitorais. Há países, e temos experiência, em que há uma combinação, portanto, daquilo que é a base de dados do país, do registro civil, para depois produção de cadernos eleitorais. Eventualmente possa, num futuro, não digo muito curto, se calhar longínquo, abdicar daquilo que é um recenseamento eleitoral, trabalhando com uma base de dados que o país possa ter e consolidar. Mas isso é um passo, são sonhos que vale a pena continuar a ter. A nível tecnológico, o que é que o STAI acha que pode ser mais explorado usando as novas tecnologias? Já se deram os primeiros passos, mas certamente que
as necessidades não estão esgotadas. Não, não estão esgotadas. Há quem pense, por exemplo, numa votação eletrônica. Não é uma possibilidade a ser abdicada, a ser esquecida. Mas eu sou daqueles que defendem a introdução de tecnologias, dar um passo, mas um passo seguro e consolidado. Quer dizer, não vale a pena correr para depois tropeçar, mas se puder correr com segurança, melhor ainda. Nós na região, porque nós não somos uma ilha, nós fazemos parte daquilo que é o Fórum das Comissões Eleitorais da África Austral, dos países da África Austral. Então, neste fórum discutimos muito estas ideias, estes ensaios, e há países que já deram algum passo. Temos o caso da Namíbia, que está já há 2 eleições a utilizar, portanto, uma votação eletrônica. É um ensaio, eles deram o primeiro passo e tiveram alguns problemas, mas estão a conseguir consertar esses problemas. Agora, é preciso dizer que aquilo que é o número de eleitores na Namíbia não se compara de longe ao número de eleitores em Moçambique. O outro país que também logo a seguir quis introduzir e que está a fazer esse ensaio é o Botsuana, mas ainda não introduziu, porque está a fazer estudos. Portanto, para dizer que nós estamos atentos também a acompanhar. Temos um grande país, nosso vizinho, África do Sul, que não está a pensar nisso nesse momento. Tem infraestruturas melhores que as nossas, tecnologias melhores, porque a introdução deste tipo de tecnologias, preciso ter em conta ter boas infraestruturas ao nível do distrito, ao nível da província e ao nível central. Não basta só ter ao nível central, porque as eleições não acontecem aqui, acontecem lá no terreno, lá no campo, e o processo tem que começar a ser gerido e melhor gerido a partir do distrito, a partir da província e até ao nível central. As eleições em Moçambique custam muito caro, comparativamente àquilo que são as necessidades primárias. Há aquelas pessoas que gostam de comparar os valores investidos nas eleições ao número de escolas ou unidades sanitárias que poderiam ser edificadas com os valores lá investidos. Mas é verdade que também é um bem que o país precisa para o aprofundamento da democracia. Exato. É possível ou não, Sr. Diretor, realizar processos eleitorais a custos ainda mais suaves, mais compatíveis com aquilo que é a realidade socioeconômica do país? Nós, se quisermos falar da realidade socioeconômica do país, é uma coisa, mas temos que falar também da realidade sociopolítica. O custo das eleições tem mais a ver com a realidade sociopolítica atualmente. Se fosse só olhando para a realidade socioeconômica, devíamos dizer que, olha, temos que reduzir drasticamente o custo das eleições, e é possível fazer. Mas o que está a encarecer o processo não é a falta de vontade de reduzir, mas sim é esta dinâmica política que está no nosso país, e sobretudo a questão enraizada da desconfiança ou falta de confiança entre os atores políticos, e tudo vai desaguar nos processos eleitorais. Vou dar um exemplo. As revisões da legislação eleitoral, muitas vezes, são consensos buscados, consensos políticos. São revisões que muitas das questões que são levantadas e que até levam muito tempo a serem discutidas, às vezes 1 ou 2 artigos que levam 2 meses, 6 meses, é uma questão política, não são questões técnicas, porque as questões técnicas poderiam ser resolvidas de uma ou de outra forma. Então, quando uma legislação traz muitas componentes para reduzir, digamos, o nível de desconfianças, é preciso acrescentar mais elementos, é preciso acrescentar mais procedimentos no processo da votação, é preciso distribuir mais papéis, que é para garantir que todos tenham os resultados naquele momento. A cada papel que é acrescentado,
tem que ser produzido, impresso. Parece um papel, mas são milhões de papéis. E somados é um custo elevado. Quando a gente diz que temos que ter a presença dos Atores políticos. atores políticos, dos órgãos eleitorais, desde o nível central até ao distrito, Duplicamos os custos. triplicamos. Triplicamos os custos. Porque estamos a dizer que temos que ter, ao nível dos órgãos eleitorais, na sede, em cada área, em cada direção nacional, em cada departamento central, temos que ter em cada direção provincial, departamento provincial, temos que ter em cada direção distrital, em cada departamento distrital, temos que ter até como membros das mesas de voto. Sempre fazíamos eleições com 5 membros, agora são 7. Então são subsídios. É o processo de formação, de preparação. Quando falamos de mais de 115, 120 mil pessoas que devem ser formadas, precisamos de infraestruturas, precisamos de escolas e lugares para a formação, precisamos de lanches para servir, precisamos de... Portanto, é tudo isto. E toda esta máquina que vem, que trabalha, portanto, para garantir esta, digamos, segurança política, tem os custos. Portanto, são custos que advêm, na minha opinião, do momento em que vivemos, que é uma tentativa que é colocada na lei, portanto, para reduzir esse nível de desconfiança, o momento político. Se calhar um dia poderá depois chegar-se à conclusão que já atingiu-se um nível melhorado digamos assim, de aceitação entre as várias partes, atores políticos, e deixar-se que os órgãos sejam compostos por técnicos que possam garantir o trabalho. Mas é uma questão de desconfiança ou aqui fala mais alto a questão da acomodação? Eu prefiro olhar por uma questão de... Porque quando se diz, olha, precisamos de ter elementos nos órgãos eleitorais que é para também estarem próximos e participar do processo e ver o que é que está a acontecer em cada fase do processo eleitoral. Obviamente que pode estar associada a isso a questão da acomodação, mas não vejo a questão da acomodação como a primária, a principal, mas para mim é tentativa, portanto, de encontrar uma forma de construir um ambiente vamos lá dizer, de menos desconfiança, porque nunca chega a ser eliminada a desconfiança. Senhor Diretor-Geral, acha que com este clima é possível atingir esse objetivo perseguir já há bastante tempo e muito recomendado por aqueles que observam os processos eleitorais moçambicanos, a necessidade de termos órgãos de administração eleitoral profissionalizados? Houve um momento que acreditávamos, estávamos com quase certos, estávamos a caminhar para lá. E de facto, houve vários passos dados, desde as eleições de 2008, 2009, depois tivemos as de 2013, 14, 2013 melhor, porque depois 2013 é quando começam, portanto, aquelas negociações para no sentido de mudança quase que radical em termos dos órgãos eleitorais. Se nos recordarmos, nas eleições de 2013, a RENAM não se fez presente na Comissão Nacional de Eleições em protesto. Portanto, foi daí que começaram-se estes contactos, essas negociações que culminaram em 2014 com a alteração da legislação em termos da composição dos órgãos eleitorais, e retomou-se um pouco aquilo que foi a experiência já de 94, de inclusão
portanto, dos técnicos nos órgãos eleitorais até a base, portanto, porque isso vinha acontecendo, mas de um nível mais ligeiro, digamos assim, mas a partir de 2014 foi retomar uma mudança que trouxe a presença dos partidos políticos representados no Parlamento, neste caso, até a base, até a mesa da Assembleia de Voto. Mesmo assim, não deixamos de ter reclamações. O que estará a faltar ainda? Não deixamos de ter reclamações, infelizmente. Eu acredito que há vários aspectos aqui que é preciso olhar, porque em termos de trabalho, todos participam e todos estão desde a base, portanto, desde o distrito, província, até ao nível nacional. Naturalmente que as eleições acontecem lá no distrito, acontecem lá na localidade, e é lá onde o processo eleitoral, desde o recenseamento, as eleições, tem lugar. É lá onde é preciso investir mais na presença, em termos de pessoas tecnicamente habilitadas, tecnicamente preparadas para acompanhar e a apoiar e a realizar o trabalho. O que sucede é que muitas das vezes parte dos técnicos que são enviados não tem grande domínio das matérias que eles vão, portanto, acompanhar e sempre ficam, portanto, toda e qualquer ação que eles presenciam, a tendência é sempre tentar reportar e receber instruções. E naturalmente, às vezes, quem dá instruções pode não estar melhor preparado ou não ter o conhecimento real do que é que está acontecendo no terreno, e daí que, pronto, tudo pode ser visto como um problema. Algo que pode ser resolvido ou por falta de informação ou comunicação ou falta de um melhor esclarecimento é transformado em problema. Então, quando essas questões vão se multiplicando, a consciência que fica é que, pronto, todo o resultado que há de vir daí só pode ser um resultado falso ou problemático. Mesmo quando temos observadores eleitorais que estão no terreno e que nos trazem resultados que são, de facto, coincidentes com o que estão anunciados, mas porque há um pouco desta questão, então volta-nos a trazer esse ambiente de não muito falta de conforto, digamos assim. Então, esse podemos ver como um outro aspecto. Um aspecto. O outro, a aprovação quase que cíclica e tardia do pacote eleitoral influencia no processo da gestão das eleições, tanto pelos órgãos eleitorais, a Comissão Nacional de Eleições e o STAI, como pelos próprios partidos políticos. Se nós recebemos uma lei faltando 4, 5 meses para realizar eleições. Muitas vezes até porque essa lei é recebida faltando muito menos tempo. Muito menos tempo. Sim. E há alterações profundas de procedimentos. Quer dizer, nós podemos correr e tentar apreender os novos procedimentos, graças a alguma experiência aqui e acolá, mas não podemos esperar também que todos aqueles cidadãos que não estão, o seu dia a dia não é trabalhar com a lei, mas que naquele momento são chamados porque fazem parte como delegados dos partidos, são chamados como os elementos que têm que representar os partidos na mesa da Assembleia do Voto, etc, etc. E não têm o tempo suficiente para assimilar aquilo que é a legislação eleitoral, conhecer os procedimentos, sobretudo quando é preciso reclamar no terreno, como é que devem ser feitos, onde é que devem ser feitas as reclamações. Tudo isto também
influencia naquilo que, olha, se eu não sei o que é que devo fazer, como é que devo fazer, eu vou dizer, olha, eu vou dizer que reclamei, mas não reclamei no sítio certo, não reclamei no momento certo, na data certa, deixei passar os prazos, etc, etc. Então são reclamações. Não são aceites, são chumbados e volta-se de novo ao processo. Daí que me pergunta, por que continua a haver reclamações? Continua a haver reclamações, de facto. Nós precisamos de olhar como um pacote completo, estudarmos e ver quais são os grandes problemas, em que momento nós temos estas reclamações e porquê. E começarmos a trabalhar como todos, não são os órgãos eleitorais, mas também o Parlamento, os próprios partidos políticos. Os próprios partidos políticos devem formar o seu pessoal. E não devem formar só no ano das eleições. Eu podia perguntar, estamos em 2021, o que é que estão a fazer os partidos políticos? Que estratégias estão a desenhar para preparar os seus membros ou preparar as pessoas que acham que devem fazer parte dos processos eleitorais? Nos termos da lei, podemos ter já no próximo ano a integração dos técnicos dos partidos políticos nos órgãos eleitorais. Será que já houve uma reflexão do desempenho daqueles e dos outros? Como é que, qual é o perfil necessário para integrar os órgãos eleitorais a todos os níveis? Não é? Nós chegamos a ter, por exemplo, situações em que tínhamos técnicos enviados pelos partidos, todos os partidos, não vou dizer porque este, porque aquilo, todos os partidos. Isto é uma situação, às vezes, que acontece no terreno, ao nível dos distritos. Pessoas que não reuniam requisitos para poder ingressar. Então, existe um mínimo, aquilo que é exigido para ingressar na função pública. Então, se não tem, como é que nós vamos organizar o processo para remeter ao Tribunal Administrativo e para poder ter o visto do Tribunal Administrativo? Então, aí temos que interagir com os partidos. Vejam lá se trocam, etc. Mas podia-se evitar estas situações com uma preparação antecipada e estar ali olhando para aquilo que é preciso fazer em prol da democracia, em prol de uma melhor organização dos processos eleitorais. Em consequência, os níveis de desconfiança exacerbados nos conduzem a órgãos eleitorais, de administração eleitoral, bastante pesados, que era possível reduzi-los ao mínimo possível. Sim. Portanto, o que sucede é que tudo vai desaguar nos órgãos eleitorais. Portanto, esta questão de desconfiança, quer dizer, e desagua e não procuramos olhar o que é que está por detrás, quais são as causas primárias, vamos lá dizer, que fazem com que a situação chegue a este ponto. Portanto, desagua e temos uma máquina pesada. Seria bom ter uma máquina pesada, mas uma pesada e com qualidade. Isso iria ajudar muito. Até que ponto o episódio de Gaza pode ter ajudado a dar razão aos níveis de desconfiança? Falo do censo das últimas eleições. Eu penso que, nesse aspecto, eventualmente, o timing em que, como dizem os ingleses, o momento em que o assunto é levantado, eventualmente porque estava já no final do recenseamento e nas vésperas da organização do processo, possa ter contribuído para esta grande desconfiança. Porque se o assunto tivesse sido levantado antes e nós todos estávamos tranquilos, porque era um processo que para nós estava a decorrer normalmente, desde a base do distrito, ou seguindo todos aqueles passos da aprovação pelas comissões distritais, pelas comissões provinciais, até desaguar ao nível central. Portanto, é aí onde começam eventualmente, aquilo que foi visto como discrepância foi visto no fim. Por que não foi sendo analisado durante o decurso do processo?
Portanto, eu penso que se olharmos por esse aspecto, eventualmente, mas é como eu costumo dizer, cada processo é um processo, há sempre novos desafios em cada processo eleitoral. E esse foi um dos vários outros que tivemos também, como a questão, por exemplo, do ciclone Idai, ciclone Kenneth. No meio da organização do processo eleitoral, tivemos, digamos assim, uma calamidade daquele nível que nos obrigou-nos a mudar radicalmente de estratégia naquela região e tentar concentrar outro tipo de matriagem, outro tipo de abordagem, porque as populações já não estavam no mesmo sítio, estavam nos centros de acomodação, não havia estradas em condições, estava toda a zona alagada, etc, etc. Então, há sempre desafios que nos conduzem, digamos, a reflexões constantes dentro do processo eleitoral. Isso para dizer que é preciso sempre estarmos nós próprios atentos à evolução dos processos, à evolução do país e das condições que o país nos oferece. O STAI do nosso país terá identificado a nível da região um modelo de organização dos processos eleitorais, olhando para a configuração também dos órgãos de administração eleitoral, que pode ser ideal para o nosso país, desde que contextualizado, portanto, aquilo que é o Moçambique real. Bom, isto tem muito a ver com a própria história de cada país, a realidade de cada país, que dita muitas vezes aquilo que é o tipo dos órgãos eleitorais que gerem o processo eleitoral. Nós vamos lá dizer, estamos num sistema em que temos o STAI, que está neste momento subordinado permanentemente à Comissão Nacional de Eleições, mas nem sempre foi assim. Quando o STAI foi criado em 95, tinha uma dupla subordinação. Nos períodos eleitorais, subordinava-se exclusivamente à Comissão Nacional de Eleições, mas fora dos períodos eleitorais, era subordinado, portanto, ao Ministério da Administração Estatal, na altura. Com essa função como uma máquina administrativa do Estado, com essa responsabilidade de preparar os recenseamentos eleitorais, de organizar as eleições, etc, etc. A função permanece hoje, mas dentro, portanto, como um órgão executivo da Comissão Nacional de Eleições. Tanto mais que hoje o diretor-geral do STAI é nomeado pelo concurso público, pelo presidente, portanto é selecionado por concurso público e nomeado pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições. Na altura, eu fui o primeiro diretor-geral do STAI a ser selecionado por concurso público em 2007, mas nessa altura era nomeado pelo primeiro-ministro. Mas a lei seguinte já alterou a nomeação. Portanto, neste momento, é concurso público da Comissão Nacional de Eleições, mas nomeado pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições. Agora, na região, este é um modelo quase que único. É um modelo quase que único. É o mais simples, o mais complexo. É difícil de responder a esta pergunta, porque todos os países da região têm um modelo da Comissão Nacional de Eleições onde tem uma direção executiva. Quer dizer, na verdade, o funcionamento é quase o mesmo, só que neste caso, em vez de se chamar STAI, seria só a Comissão Nacional de Eleições, com algumas áreas adstritas à Comissão Nacional de Eleições, a serem dirigidas pela Comissão Nacional de Eleições e a funcionar permanentemente em todo o território nacional. Mas há algumas diferenças por causa da especificidade da legislação eleitoral, da experiência acumulada em cada um desses países, que se calhar, porque eles próprios quando vêm, eles sabem
que, olha, há aqui uma responsabilidade que é do STAI nesta área, mas que o STAI subordina-se à Comissão Nacional de Eleições. Portanto, foi uma espécie de dois órgãos da administração eleitoral que interagem entre si, porque o STAI é um serviço público personalizado, portanto tem estatuto próprio, tem carreiras, quadro de pessoal próprio, o que não acontece com os outros países, que é um quadro único, dividido e que funciona permanentemente nos processos eleitorais. São experiências diferentes. Nós temos a mesma experiência, por exemplo, Cabo Verde tem uma Direção-Geral de Eleições, mas que se subordina à Comissão Nacional de Eleições, tem lá a CNE. Temos Timor-Leste. Timor-Leste tem exatamente a mesma estrutura que a nossa. Tem um órgão chamado STAI, que é o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, e tem também a CNE. Mas aqui na região, se calhar porque todos eles são anglófonos, tem uma estrutura única, é diferente da nossa. Sr. Diretor-Geral, o que é que nos garante que o modelo de designação do Diretor-Geral do STAI, por via de concurso público, nos assegura a transparência? Bem, eu penso que é de facto muito importante no sentido de que permite que haja vários concorrentes, e que se selecione com base naquilo que é a experiência ou o currículo ou as capacidades de cada um dos concorrentes. Não são daqueles processos em que há portanto, entidades predestinadas para essa vaga, só se gasta dinheiro com o concurso público? Não, porque acredito eu que, neste caso concreto, faz-se a publicação daquilo que são os termos de referência. Então, havendo termos de referência, são esses termos de referência que devem ser seguidos para conduzir a seleção do titular do cargo em questão. Portanto, eu acredito que são termos de referência que são publicados e conhecidos, e com base neles pode-se fazer a escolha mais acertada. Qual é o peso das pressões políticas para o timoneiro de uma entidade como STAI? Bom, o peso é que muitas vezes a gente não tem sono, né? A gente passa muitas noites em claro. Olha, as pressões não têm que ser através de uma chamada, só o fato de estar sentado em casa com a família, a ver a televisão e começar a ouvir, vamos lá dizer, não quero escolher melhor o termo, palavras injuriosas dirigidas à sua pessoa, etc., junto com a sua família. Imagine só o que é que isso representa para si, para a sua saúde, para as pessoas que rodeiam. E a responsabilidade, porque a questão das eleições é uma questão, é uma competição, todos à busca do poder. São daqueles casos em que as suas falhas não são muito bem recebidas, nem percebidas. Pode ser entendido como sendo propositado para... Muito menos perdoadas. Muito menos perdoadas, para favorecer A ou favorecer B. Nós recebemos críticas de todos os partidos. Recebemos críticas. Recebemos críticas. Isso são questões, de facto, que fazem o nosso dia a dia. E, de facto, avolumam-se muito quando estamos já no auge do processo eleitoral, estamos a fazer o recenseamento. Se alguma máquina
parou de funcionar ou por qualquer motivo o brigadista não conseguiu conectar um cabo, somos todos julgados porque colocamos máquinas obsoletas, porque não sei o que, quando se vai, no fim do dia, houve uma dificuldade de conectar um cabo, a máquina parou, ou porque a bateria descarregou, ou porque há muitos assuntos que não se, quer dizer, técnicos e normais para no nosso dia a dia é normal, a gente liga o computador, não quer funcionar, não funciona, a gente imprime um trabalho, quer fazer um trabalho, a máquina apaga, e tem que se esperar o tempo, mas quando se trata das eleições é um problema muito sério, é um problema que deve ser encarado e deve ser, mas percebemos que faz parte, estamos já a lidar com matérias sensíveis. Quantas vezes o diretor-geral já foi chamado para receber orientações políticas? Por quê? Por qualquer das partes. Nunca fui chamado para receber orientações. Nós trabalhamos em estreita colaboração. Nós temos tido encontros com os partidos políticos promovidos pela Comissão Nacional de Eleições e nesses encontros os partidos políticos criticam, apresentam os seus pontos de vista, dizem diretamente ao diretor-geral, nós achamos isto, nós achamos aquilo, em ambientes mais abertos. Confesso que nunca fui chamado para dizer agora você tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. De facto, o trabalho em si é que é muito sensível. É que é muito sensível e requer muita ponderação, muita calma, por vezes, e às vezes que a gente perde a calma, mas também não pode demonstrar que perdemos a calma. Sr. Diretor-Geral, daqui a mais algum tempo vamos realizar eleições autárquicas seguidas das eleições gerais. Quando é que começa a preparação? A preparação, normalmente, ela começa logo que termina uma eleição. Nós tínhamos já agendado para o ano de 2020 aquilo que seria o nosso primeiro balanço nacional, com a presença de todos, para melhor perceber quais foram os pontos fracos, quais foram os pontos fortes, quais são as ameaças, o que é que precisamos, para onde é que nós queremos ir e o que é que melhor precisamos de melhorar. Infelizmente tivemos um ano atípico em que com a questão da pandemia não foi possível nem programar, nem organizar esse tipo de encontros. Mas estamos a ver que a pandemia também não quer abrandar, não quer desaparecer tão já, então temos que nos reorganizar e encontrar formas de melhor realizar os encontros e prepararmos o próximo processo eleitoral. Então, estamos a agendar, já está agendado para os dias 5 e 6 de junho, um conselho coordenador do STAI, com um número bastante reduzido de participantes, em que vamos, portanto, abordar esta questão da preparação do ciclo. Portanto, um balanço do processo anterior, as lições aprendidas, os desafios e a preparação do ciclo. Já a partir de 2022, nós nos propomos, portanto, como o STAI vai submeter ainda este ano à Comissão Nacional de Eleições, aquilo que é o plano de médio prazo para o processo eleitoral. Portanto, que vai cobrir 2002, que é o ano de preparação, 2022, melhor dizendo, 2023, 2024. Portanto, a Comissão Nacional vai apreciar, depois de aprovado, vamos submeter ao Governo, ainda este ano. Portanto, queremos lançar este desafio com muita antecedência, porque sabemos, pela experiência, que há atividades, há ações cruciais que devem ser já realizadas em 2022, em preparação para as eleições autárquicas. E, sobretudo, também para tentar
reduzir o impacto financeiro que pode ser concentrando tudo para 2023. E teríamos muitos problemas, que é o tempo da realização e também a dificuldade, eventualmente, de obter todos os recursos necessários para realizar estas ações. Portanto, do nosso lado, estamos já nesta atividade. Agora, vai-me perguntar, olha, vamos programar as eleições, de facto, distritais. Vamos programar, mas não temos a lei. Precisamos de ter a lei. Vai haver revisão? Eventualmente, sim, de alguma legislação. Tanto mais que há aspectos da lei das últimas eleições que eram específicas, portanto, cujos tempos estavam, devido à aprovação tardia da legislação em 2019, há prazos que eram só para as eleições de 2019, portanto, que precisam ser revistos. Portanto, há aqui um papel que não é só nosso, mas também da sociedade, dos partidos políticos, do Parlamento, em preparação deste ciclo. Senão vamos correr o risco de chegarmos vésperas das eleições, não temos esta lei, não temos, aquela outra não foi pensada, etc, etc. Com o tempo já esgotado, Sr. Diretor-Geral, em 30 segundos, o que vai significar realizar eleições, quer autárquicas, quer gerais, num contexto totalmente distinto, marcado pela pandemia da Covid-19? Bom, vai ser um grande desafio, mas devo dizer que é possível, porque estão a acontecer eleições. Ontem foram realizadas eleições em Cabo Verde, portanto, por todos esses, mesmo aqui na região, Tanzânia fez eleições presidenciais, daí estamos a trocar experiências, Malawi, etc, etc. Então, não é algo que possa impedir. É possível realizar num outro contexto, naturalmente que vai ser necessário adaptar uma e outra coisa, sobretudo para evitar contactos, na sensibilização dos cidadãos. É preciso aqui olhar para que outros meios devem ser usados e procedimentos para melhor ajustar a realidade. O diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o Sr. Felisberto Naif, foi nosso convidado para este 2D de conversa. Refletimos sobre os 25 anos do STAI. Passamos aqui, passe a redundância, pelo passado, presente e pensamos também um pouco naquilo que é o futuro dos processos eleitorais em Moçambique. Obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição.